Você já percebeu que os piores inimigos raramente estão do lado de fora? Eles vivem aqui dentro. A mente é capaz de inventar monstros que nunca existiram, de reviver dores que já acabaram e de antecipar tragédias que talvez nunca aconteçam. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. E mesmo sem perceber, cada passo se torna mais pesado. O estoicismo nos lembra que não é o mundo que nos destrói, mas a forma como pensamos sobre ele. A verdadeira batalha não acontece lá fora, mas no campo silencioso dos nossos pensamentos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como parar de ser refém da mente, como calar a voz que te sabota e como transformar pensamentos negativos em força. Antes de prosseguirmos, peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que essa mensagem alcance mais pessoas que ainda carregam correntes invisíveis e precisam reencontrar a própria liberdade. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu não sou escravo dos meus pensamentos." Essas palavras são mais que um gesto. São um pacto silencioso consigo mesmo, um passo concreto em direção à sua liberdade interior. Agora, vamos começar. Número 1. Liberte-se da prisão mental. Existem prisões que não têm grades, prisões que ninguém vê, mas que aprisionam mais do que qualquer cela física. São prisões erguidas com pensamentos: eu não consigo, ninguém me aceita, vai dar errado. Essas frases parecem inocentes, mas funcionam como correntes invisíveis. Você acorda, respira, trabalha, mas por dentro está algemado. O estoicismo ensina que não são os fatos que nos esmagam, mas o que pensamos sobre eles. Quantas vezes você já se paralisou, não por algo real, mas pela interpretação que deu ao que aconteceu? Uma crítica recebida, um olhar atravessado, um erro cometido. De repente, a mente transforma pequenas pedras em muralhas intransponíveis. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna da cor dos pensamentos." Pense nisso. Se você permite que sua mente seja pintada todos os dias por medos e angústias, cedo ou tarde, sua vida assumirá esse tom sombrio. A mente cria o cenário em que você habita. Libertar-se da prisão mental não significa eliminar todo o pensamento negativo. Isso é impossível. Significa perceber quando você está dando poder demais a eles. É entender que um pensamento é apenas isso, um pensamento. Não é um decreto, não é uma verdade absoluta, não é uma sentença final. Comece a observar seus pensamentos como quem observa pássaros passando no céu. Eles aparecem, fazem barulho, mas você não precisa segui-los. O que mantém você preso não é a existência dos pensamentos, mas o apego a eles. A liberdade começa quando você se lembra de algo simples. Você não é o que pensa. Você é quem escolhe acreditar ou não. A chave da cela sempre esteve na sua mão. Número 2. Questione seus pensamentos. A mente é uma narradora incansável. Ela fala o tempo todo, julga, interpreta, cria histórias. Mas aqui está a verdade dura. Nem tudo que a sua mente diz é real. Muitas vezes ela mente, outras vezes exagera e quase sempre dramatiza. Quantas vezes você já acreditou em um pensamento que depois se mostrou falso? Talvez você tenha pensado: eu não vou conseguir, e conseguiu. Ou, essa pessoa me odeia, quando na verdade nem estava pensando em você. Nossa mente é especialista em fabricar medos e conclusões sem fundamento. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que os pensamentos não são fatos, são interpretações. São versões da realidade, não a realidade em si. O estoico aprende a fazer algo simples, mas poderoso: questionar os pensamentos. Em vez de aceitar cada ideia como um decreto, você pode se perguntar: isso é verdade? Eu tenho provas disso? Esse pensamento me ajuda ou me destrói?
Quando você começa a interrogar a própria mente, descobre que muitos pensamentos negativos não passam de hipóteses frágeis. São castelos de areia que desmoronam diante de uma análise honesta. Questione como um juiz que avalia uma testemunha suspeita. Se a mente diz, você não é capaz, responda, prove. Se ela diz, vai dar errado, pergunte, onde estão as evidências? A maioria dessas vozes se cala quando confrontada. Não é possível impedir que pensamentos negativos surjam, mas é possível não se ajoelhar diante deles. O questionamento é a espada que corta a mentira mental. Cada vez que você desafia um pensamento, a prisão dele enfraquece. E você recupera um pedaço da sua liberdade. Número 3. Pare de alimentar a dor. A dor tem uma força silenciosa. Quando você a observa, sente e depois continua ruminando sobre ela, está dando combustível a um fogo que poderia se apagar. Cada pensamento negativo repetido é como jogar lenha em uma fogueira que já queimou tudo ao seu redor. A mente gosta de drama, gosta de martelar o passado e antecipar sofrimento futuro. Mas você não precisa ser cúmplice dessa repetição. O estoicismo ensina que o sofrimento pode ser voluntário ou involuntário. Sofrer involuntariamente é inevitável. Algo acontece, você sente dor. Sofrer voluntariamente é escolher continuar alimentando essa dor com pensamentos e emoções. Sêneca dizia que não é a morte que devemos temer, mas o pensamento da morte. A mesma regra vale para qualquer dor mental. Não é o fato, é o que você faz com ele. Pergunte-se, estou pensando nisso para aprender ou apenas para me machucar? Estou revivendo este erro para evoluir ou para me punir? A diferença é sutil, mas transforma completamente o efeito da experiência. Pare de alimentar pensamentos que não servem à sua vida. Cada vez que você se pega revivendo uma frustração ou rancor, respire, observe o pensamento e diga mentalmente, isso não vai me dominar hoje. Transforme o ato de perceber em liberdade. A dor só cresce quando você a alimenta. Quando você escolhe não fazê-lo, começa a dissolver a corrente que te prendia. Um pensamento negativo não tem poder absoluto. Ele só existe se você permitir que exista. Libertar-se da dor é simples, mas exige disciplina. Não alimente, não siga, não acredite cegamente. A mente que aprende isso se torna leve, clara e, acima de tudo, livre. Número 4. A distância traz clareza. Quando você está no meio do caos, é quase impossível ver a verdade. Os pensamentos se amontoam, a mente se confunde e tudo parece maior, mais ameaçador e mais doloroso do que realmente é. A dor emocional se intensifica, o medo se amplifica e o julgamento se perde. É nesse momento que a distância mental se torna uma ferramenta poderosa. Distanciar-se não significa ignorar ou fugir. Significa olhar para si mesmo e para a situação como se estivesse observando de fora, como um viajante que contempla sua própria vida do alto de uma colina. Marco Aurélio escrevia que devemos observar nossos pensamentos como um espectador da natureza, imparcial, atento, mas sem se deixar arrastar. Quando você cria essa distância, percebe que nem todos os pensamentos merecem reação, que algumas dores são passageiras, que muitos medos são infundados e que nem tudo precisa ser resolvido agora. A clareza surge da calma, da perspectiva, da capacidade de separar você do ruído da mente. Pratique isso diariamente. Dê um passo atrás. Imagine-se olhando a própria vida de longe. Observe seus pensamentos negativos, mas não se identifique com eles. Pergunte-se, isso é realmente importante daqui a um mês, um ano, ou estou apenas reagindo por hábito? A distância revela o que é essencial e descarta o que é supérfluo. Revela a realidade por trás da tempestade emocional. Cada vez que você consegue esse afastamento, a mente fica mais leve, mais serena, mais livre. Clareza não é algo que você encontra correndo.
É algo que você permite surgindo quando decide não se fundir com cada pensamento que passa. A perspectiva é a chave para libertar-se da confusão mental e caminhar com passos firmes, mesmo em meio ao turbilhão da vida. Número 5. Não sofra 2 vezes. Quantas vezes você já sofreu 2 vezes? A primeira é inevitável. Algo acontece, você sente dor, medo ou frustração. A segunda, porém, é opcional. É o sofrimento que nasce quando você revê a situação, revive o erro, alimenta a mágoa ou se perde em arrependimentos. É a mente repetindo o que já passou, criando uma tempestade onde já houve apenas chuva. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. E maior parte do nosso sofrimento não vem do fato em si, mas da forma como insistimos em revivê-lo. Cada pensamento repetido, cada reprovação interna, cada esse funciona como uma corda que nos amarra de novo à dor que já existiu. O estoico aprende a interromper esse ciclo. Percebe que é possível viver o fato e sentir a emoção, mas não prolongar a dor. A prática consiste em observar a situação, aceitar o que não pode mudar e, em seguida, permitir que o tempo faça seu trabalho. A mente que insiste em ruminar está escolhendo sofrer 2 vezes, e isso não é necessidade, é hábito. Você pode treinar a consciência sempre que perceber um pensamento repetitivo que revive a dor, diga a si mesmo: isso já passou. Não preciso sofrer de novo. A segunda dor não acrescenta aprendizado, só destrói energia e clareza mental. Não sofrer 2 vezes é um ato de liberdade. É escolher não pagar juros sobre a vida passada. É viver com intensidade no presente sem carregar fantasmas desnecessários. Cada vez que você consegue isso, recupera tempo, força e serenidade, e a mente se torna finalmente um aliado, não um carrasco. Número 6. Corte o mal pela raiz. Muitas vezes, os pensamentos negativos começam pequenos, quase imperceptíveis. Uma crítica interna, uma dúvida sussurrada, uma lembrança dolorosa. Mas, se você os alimenta, eles crescem. Tornam-se distorcidos, poderosos, capazes de dominar o seu humor, a sua energia e suas decisões. É como ervas daninhas. Se você não corta cedo, elas tomam todo o terreno. O estoicismo nos ensina a agir rápido. Epicteto dizia que não devemos dar espaço para aquilo que nos perturba. Quanto mais cedo você identifica um pensamento destrutivo, mais fácil é eliminá-lo antes que se torne um ciclo interminável de sofrimento. Ignorar ou tolerar a negatividade é dar permissão para que ela se enraize. Cortar o mal pela raiz significa criar disciplina mental. Cada vez que surge uma ideia tóxica, pergunte-se: isso é útil? Isso me fortalece ou me enfraquece? Se a resposta for negativa, interrompa o processo. Não debate com cada sussurro da mente, não prolongue o diálogo interno. Simplesmente reconheça e deixe ir. Essa prática exige constância. A mente humana gosta de hábitos e pensamentos negativos se repetem por hábito. Mas você também pode criar hábitos de liberdade. Quanto mais cedo você corta a erva daninha, mais espaço sobra para florescer a serenidade, a clareza e a força interior. Não subestime o poder da ação imediata. Cada pequena decisão de não alimentar o que é destrutivo é uma vitória silenciosa. Com o tempo, a mente aprende que certos pensamentos não têm poder aqui. E quando isso acontece, você descobre algo precioso: a liberdade de escolher seus próprios estados internos, independentemente do que acontece lá fora. Número 7. A tempestade também passa. A vida não é feita apenas de dias claros. Tempestades aparecem, às vezes pequenas, às vezes avassaladoras. Pensamentos negativos, frustrações, medos e incertezas surgem sem aviso.
No calor da tormenta, tudo parece permanente. Mas, como qualquer fenômeno da natureza, tudo passa. O estoicismo nos lembra que nada externo é eterno. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece é transitório, que o universo se move em ciclos e que resistir à impermanência só aumenta o sofrimento. A mente que entende isso consegue observar a tempestade sem se perder dentro dela. Ela aprende a esperar, a respirar, a não reagir com desespero. Quando você se lembra de que a dor e os pensamentos negativos são temporários, muda a relação com eles. Eles continuam existindo, mas você não é engolido por eles. Cada nuvem, por mais escura que seja, deixa o céu livre depois de passar. A prática consiste em observar o momento difícil, reconhecê-lo, mas não se confundir com ele. O truque não é lutar contra a tempestade, mas permitir que ela siga seu curso enquanto você mantém o controle interno. Cada respiração consciente, cada pensamento de distanciamento, cada recusa em alimentar o drama é uma âncora. Lembre-se, nada dura para sempre. Cada sofrimento mental é um visitante temporário. Se você internaliza essa verdade, a mente se torna resiliente. Aprendemos a atravessar a tempestade sem perder a serenidade, a caminhar com confiança, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Aceitar a impermanência não é resignação, é sabedoria aplicada. E essa sabedoria é a ponte que leva do caos interno para a clareza e a força. Número 8. Direcione seu foco. A mente humana tem uma característica poderosa e perigosa. Ela cresce aquilo em que você coloca a atenção. Se você foca no medo, na frustração ou no que não pode controlar, esses pensamentos ganham força. Cada repetição alimenta a ansiedade e o desânimo. Por outro lado, se você escolhe concentrar-se no que realmente importa, no que pode ser influenciado ou melhorado, a energia se transforma em ação, clareza e força. O estoicismo nos ensina que não controlamos os eventos, mas podemos controlar nossa atenção. Epicteto dizia: não espere que os eventos mudem para você estar em paz. Mude sua mente sobre eles. Direcionar o foco é a ferramenta para essa mudança. Não se trata de ignorar a realidade, mas de escolher a lente pela qual você olha o mundo. Praticar o foco exige disciplina. Observe os pensamentos que surgem e identifique quais fortalecem você e quais drenam sua energia. Pergunte-se: isso merece minha atenção agora? Isso vai me levar a algo útil ou apenas me distrairá? Cada vez que você desvia a atenção de um pensamento destrutivo e a coloca no que é construtivo, você treina a mente para ser aliada, não inimiga. Foco é como um feixe de luz no escuro. Onde ele brilha, cresce clareza. Onde não brilha, a confusão se expande. Você não pode controlar tudo, mas pode decidir o que iluminar. Quando você aprende a direcionar o foco, descobre que a mente não precisa ser uma tempestade constante. Ela pode ser um farol, guiando suas escolhas, sua calma e sua força interior, mesmo nos momentos mais turbulentos. Número 9. Transforme dor em força. A dor é inevitável. Todos sentem, todos passam por perdas, decepções e fracassos. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. A dor não precisa ser inútil. Ela pode se tornar combustível para crescimento, disciplina e força interior. O sofrimento, quando transformado, deixa de ser um fardo e se torna uma lição silenciosa. Cada pensamento negativo, cada frustração ou medo contém uma oportunidade de aprendizado. A chave está em não se perder na emoção do momento, mas observar o que essa experiência pode ensinar. Marco Aurélio escrevia que a adversidade revela o caráter. Isso significa que o que hoje parece apenas dor, amanhã pode ser a base de uma mente mais forte e resiliente. Transformar dor em força exige prática. Primeiro,
Aceite o que aconteceu. Não negue. Não lute contra o fato. Em seguida, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para me tornar melhor? Cada resposta é um tijolo na construção da sua fortaleza interna. O estoico não busca a dor, mas não foge dela. Ele sabe que resistir só prolonga o sofrimento, enquanto encarar com consciência transforma a experiência em poder. Pensamentos negativos e situações difíceis perdem grande parte de seu peso quando você os reconstrói como ferramentas de crescimento. A mente que aprende a fazer isso deixa de ser prisioneira de circunstâncias externas e de hábitos mentais nocivos. Cada dor vencida, cada medo superado, cada pensamento negativo transformado acrescenta força silenciosa, invisível aos outros, mas decisiva na vida interior. Lembre-se, a dor não é inimiga. Ela é um professor rigoroso. E você, se decidir aprender, se torna mais forte, mais sábio e mais livre do que jamais imaginou. Número 10. Seja mais forte que a sua mente. A mente é poderosa, mas também traiçoeira. Ela cria cenários, exagera perigos e repete velhos medos. Muitas vezes acreditamos que somos nossos pensamentos, mas aqui está a verdade estoica: você não é o que pensa, você é quem observa e escolhe agir sobre esses pensamentos. Reconhecer isso é o primeiro passo para assumir o controle total da sua vida interior. Marco Aurélio nos lembra que a mente pode ser treinada como um músculo. Se você deixa os pensamentos negativos governarem, eles dominam suas emoções, suas decisões e sua paz. Mas, se você aprende a resistir, a questionar e a direcionar sua atenção, descobre que é possível ser maior do que qualquer tempestade interna. Ser mais forte que a mente significa perceber o instante em que um pensamento surge e escolher se ele terá poder sobre você. É criar disciplina mental, não alimentar medos inúteis, não reviver frustrações passadas, não permitir que a ansiedade dite suas ações. Cada pequena vitória sobre um pensamento negativo é um passo para a liberdade e clareza. Praticar isso exige paciência. A mente testará constantemente seus limites, mas a cada resistência você fortalece sua consciência, constrói resiliência e encontra serenidade mesmo diante de situações adversas. Você descobre que não precisa ser arrastado pelo fluxo incontrolável de pensamentos. Você pode se posicionar como comandante da própria vida interior. No fim, ser mais forte que a mente não é sobre eliminar pensamentos ruins, é sobre não se deixar dominar por eles. A força verdadeira não vem de ignorar a mente, mas de aprender a observá-la, controlá-la e transformar seu poder em liberdade. Quando você conquista isso, descobre o maior domínio que um ser humano pode alcançar: a própria mente. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a mente pode ser seu cárcere ou sua libertação, e a escolha de qual caminho seguir está inteiramente em suas mãos. Até o próximo vídeo.